Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo este promovido pela Cidade Espírita, o Brilho do Senhor, de Curitiba, Paraná. E nós sempre informamos no início, para aquelas pessoas que nos acompanham no canal YouTube, que esse estudo é ao vivo, e aqueles que quiserem participar, basta entrarem lá no www.brilhodosenhor.org.br, nosso site, encontrarão lá o caminho para meter o link e poder participar conosco ao vivo, sempre às sextas-feiras, às 19 horas. E também no nosso site encontrarão playlist dos nossos estudos anteriores, bem como também playlist dos outros estudos que a casa transmite ao vivo, tem estudos da Revista Espírita e outros estudos que a casa promove. Nessa sequência de estudo, que é um estudo contínuo, nós estamos na sequência de 2025, 26, estamos no estudo 34. E hoje nós vamos abordar aí as questões da 425 a 46, a 446 do Livro dos Espíritos. E nessa sequência nós estamos estudando aí na segunda parte, no capítulo 8º, que fala da emancipação da alma. Então nós já vimos aí semana passada, nos outros anteriores, dos sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão, oculto pensamento, letargia, catalepsia, morte aparentes. E hoje nós vamos entrar aí, falar sobre o sonambulismo, o êxtase, sonambulismo e o êxtase. É um tema bastante interessante, que Kardec coloca, e nós gostamos muito, quando estudamos bastante, do magnetismo e também dos nossos estudos da mediunidade, que a gente estuda, dos grupos mediúnicos, né? Mas é um tema bem bacana de estudar, né? E na pergunta 425, Kardec pergunta: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicar? É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que a maior amplitude se adquire em suas faculdades. A alma tem, então, percepções que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Aí o Kardec já faz um comentário sobre essa primeira resposta aqui já, né? No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita utilizar-se do corpo. Aqui ele está se referindo aqui, a diferença é isso, que no sonho, o espírito que sai, né? Já no sonambulismo, ele utiliza o corpo e anda, é aquele sonâmbulo natural que fala que levanta à noite, anda e vai na geladeira e coisa assim, que o espírito utiliza o corpo, no caso do sonambulismo. Você está diferenciando um pouquinho do sono, do sonho. Ó, serve-se, então, desse como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem
imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então também, em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e, a miúde, desordenadas, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anterior. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico. E porque os sonhos de que se conserva a memória, os mais das vezes não têm sentido. Digo, as mais das vezes, porque também sucede serem consequência de lembrança exata de acontecimentos da vida anterior e até, não raro, de uma espécie de intuição do a 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Aí já está entrando no magnetismo. Kardec, ele era magnetizador, né? E ele conhecia muito essa questão do sonambulismo, né? Então, ele participava daquelas sessões, então ele faz a pergunta para ele via essas manifestações, né? A pessoa entrando no sonambulismo através da ação magnética, e ele faz a pergunta e a resposta é bem clara, é a mesma coisa, com a diferença de ser provocada. Né? O natural é a pessoa estar dormindo, ou está em estado, aí ele entra no estado sonambúrico e já no outro é provocado pelo magnetismo, né? Por fluidos magnéticos. 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade analisada, que são modificações do fluido universal. 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já dissemos. É a alma que vê. 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente, não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito, que livremente a atravessa. Frequentemente ouve-se o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis-lhes seja possível ver sem auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, deixasseis livre, compreenderia que vê por toda parte do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. 430. Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos perfeitos não é dado verem tudo e tudo saber. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúrica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. 4.3. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com a exatidão de coisas que ignora, quando desperto de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que os que lhes supões. Apenas tais conhecimentos dormitam. Por quê? Por demasiado imperfeito, o invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, o sonâmbulo? Espírito, como nós,
e que se encontra encarnado na matéria para cumprir sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estados sonâmbulos. Já temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que o sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entretanto, no estado que jamais crises, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabes, mas não poderia dizer de onde ele vem, porque sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Comentário de Kardec. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denota. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é, às vezes, patente e se revela, além disso, por essas expressões muito frequentes. Dize-me que diga, ou proíbe-me que diga tal coisa. Nesse último caso, há sempre perigo em insistir por uma revelação negada, porque se dá aso a quem intervém espíritos levianos, que falam de tudo, sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta, ou mesmo se dá no sonambulismo. Ele responde a pergunta com outra pergunta. Durante o sono, a alma também não se transporta, ou mesmo se dá no sonambulismo. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? Pergunta interessante, né? De uma é outra. Há disfunções físicas que permitem ao espírito despertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Quer dizer, ela pode se desenvolver, mas ela tem que ter essa, como as outras questões ligadas à mediunidade, né, ela tem que ter essa predisposições, né, física, né? Então ele não consegue. As faculdades de que gozam os sonâmbulos são as que têm o espírito depois da morte? Somente a certo ponto, pois cumpre se atende à influência da matéria, a que ainda acha ligada. 435. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo o Espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e falam, supor que tem diante de vista seres terrenos. Ele acha que está vendo encarnado, né? O cara comenta. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma operação notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais, os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do em que está a sua alma? Por que essa pergunta? Desde que sabe ser a alma quem vê, e não o corpo. Né? O Espírito às vezes dá uma resposta meio
firme, né? Mas o Kardec fazia as perguntas exatamente para trazer para nós esses conhecimentos, né? 437. Posto que o que se dá nos fenômenos de sonambúlicos é que a alma se transporta se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existente no lugar onde se acha a sua alma? Muitas vezes, bem distante do seu invólucro, a alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-a presa pelo laço que se liga, e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da cidade, esta constitui o laço que lhes liga o pensamento. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. 4, 3, 8. Foi invertida aqui. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Olha essa pergunta, hein? Muito. Como bom ou mau uso, como faz de todas as faculdades com que Deus dotou. Agora nós vamos entrar no êxtase, né? Então, o sonambulismo já é um estado alterado de consciência, de emancipação, né? Que fala, de isolamento profundo, mas aí tem o êxtase, que ainda é mais profundo ainda, né? Então, até a pergunta 439 já começa assim, né? Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Vê esse mundo e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Aparem mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. 441. Quando o estático se manifesta, o desejo de deixar a Terra fala sinceramente, não o retém, não o retém o instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente. Esforça-se por desatar um laço que prende a terra. Interessante isso, né? 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar efetivamente o corpo? Perfeitamente. Poderia morrer. Por isso é preciso se torna chamá-lo à volta, apelando para tudo que prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá onde vê que seria feliz, constituiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Isso aqui conta muitas histórias, muitas casos, né, que quando ele se desprende nesse estado de êxtase, o espírito realmente ele tenta de qualquer maneira ficar lá, então ele tem que convencer ele a voltar, né? Por isso que é importante quem está fazendo, quem está magnetizando, no caso, quem trabalha com essa experiência, saber o que está fazendo, porque você tem que forçar tudo para ele voltar, né? Tem que convencer que ele volta. Então, em alguns casos, ele realmente tenta, porque se deslumbra com tudo que ele vê, né? Pretendendo que, na 433, pretendendo que lhe é dado ver coisas que, evidentemente, não são produtos da imaginação, que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir que nem tudo o que o estático vê é real? Interessante essa resposta também, porque o que o estático vê é real para ele.
mas como o seu espírito se conserva sempre debaixo da influência da ideia terrena, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprime o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos, ideias que se acham imbuídos, ou então pelos vossos preconceitos, ideias, a fim de ser mais bem compreendido nesse sentido. Principalmente que ele sucede errar. 444. Que confiança pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático está sujeito a enganar-se, muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores, que se aproveitam de suas exaltação para fascinar. Isso aí é bastante ocorre muitas vezes, né? Daí os espíritos aproveitam isso, ele pode criar imagens, criar coisas pro estático, né? Que está ali vendo ali tudo ali, pode ficar fascinado com tudo aquilo, né? Acreditar naquilo lá que realmente não seja real. 445. Que deduções você pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constitui uma espécie de iniciação da vida futura? Olha, a bem dizer, mediante este fenômeno, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude Deus e achará esclarecimento mais do que o mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Essa pergunta aqui, é aquela questão que nós comentamos até um pouco já no estudo anterior, né? Sobre a questão, assim, o movimento espírita, assim, muitas vezes não querer se aprofundar e não querer entrar nessa linha aí do desenvolvimento, da emancipação da alma, né? E o Kardec coloca isso aqui, que é a única maneira de estudar a alma é por aqui, através desse fenômeno. Então, muitas vezes aí as pessoas, não, porque está sujeito a erro, aqui, mas, e às vezes o que acontece? Às vezes pessoas estudando na psicologia, da psiquiatria, querem entrar na área de estudo das vidas passadas e da alma, mas se eles não acreditam na reencarnação, eles não, a academia em si, a ciência em si, não aceita a reencarnação, a probabilidade da existência, como que eles vão estudar? Né? Fica uma coisa meio inócua. Não, porque tem que ser uma área da psicologia. Quem que deveria estudar isso, que tem que ter mais domínio sobre essa questão, é nós que acreditamos, que estudamos essas questões ligadas aí à probabilidade da existência, né, das reencarnações. Né? 446. Poderia tais fenômenos adequar as ideias materialistas? Olha, de novo, aquele que usa de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista, nem ateu. Questão 230. Então, era isso que nós tínhamos programado. Aqui é a marcação que eu tenho aqui para saber onde que parou lá no PDF, né? Bom, gente, então era isso que nós tínhamos programado para hoje. Então, agora está aberto aí as questionamentos. É um tema, assim, que a gente gosta de estudar muito, inclusive a gente recomenda, assim, para as pessoas que querem estudar. Tem um livro do Coronel de Rochat, né, acho que é Vida Sucessiva, não lembro agora, do Coronel de Rochat, eu gosto de estudar muito ele também, que ele, o Leon Denis, inclusive, cita muito ele no livro do Invisível, eu adoro, né, porque ele estudou muito essas questões, fez muitas experiências sobre a questão do sonambulismo, e ele tem uma divisão aí que nós adotamos até hoje, que ele divide o sonambulismo em mais fases, né, que é aqui que o Kardec foi direto no sonambulismo e no êxtase. Mas o Coronel de Rochat, inclusive, ele coloca, e é o que mais ou menos a gente utiliza quando a gente faz o nosso trabalho do magnetismo, que ele vai nós estamos chamando hoje assim, de um pré-sonambulismo, né? Uma emancipação, mas que ele não entrou no sonambulismo. Porque o Coronel de Rochat, quando ele estudou isso, ele falou que nessa fase, nessa, nessa etapa aí da iniciação do sonambulismo, essa parte da emancipação, aonde que o sujeito, né, a pessoa que está sendo ali, ela mais
impressionável, onde você consegue influenciar ela. Porque quando entra no sonambulismo mesmo profundo, ele já não aceita muita sugestão. Ele fala, daí ele pega uma certa liberdade, né, do espírito, e ele não consiga, ele não pega a ideia própria dele, então ele não aceita muita sugestão tua, assim, de quem está condenando. Já nessa primeira parte da emancipação, é o que nós usamos bastante, ele é bastante sugestionável. O Coronel Rochard coloca isso. E a gente tem adotado bastante isso, né, nessas nossas experiências, né? E trabalhando muito dessa questão do sonambulismo inicial, né? Pré-sonambulismo, antes de entrar no sonambulismo profundo. Mas eu já trabalhei com pessoas, eu trabalhei com assistente uma vez, há muito tempo atrás, eu trabalhei, acho que 2, 3 anos. Essa é uma delas, eu tive uma ou duas, uma delas, mas essa aí que ela entrava mesmo em sonambulismo, e aí ela ia, contava, nossa, magnético, né? Ela contava histórias, contou histórias, muitas histórias bem interessantes, e, e ela não lembrava nada. Até tanto ela comentava comigo, tanto ela comentava um dia, não, mas ela chamava de Sopelho, mas eu não lembro, eu queria lembrar. Aí a gente tem uma técnica que a gente usa que faz que sugestiona ela para lembrar, né? E naquele dia que eu sugestionei ela para lembrar, ela lembrou, e quando ela lembrou, ela não voltou, porque ela via, contava histórias, assim, muito ligado às reencarnações dela, né? Bastante ligado às reencarnações dela, mas histórias de coisas difíceis, né? Batalhas, assim. E, e aí eu falei, não quero ver mais, né? Porque era triste, né? Mas ela entrava mesmo, né? Era bem interessante. No grupo mediúnico, ela trabalhou conosco bastante tempo, inclusive, no grupo mediúnico, e ela, no grupo também, quando ela via, aí ela não lembrava também. Dava a comunicação, falava, e depois não lembrava. O cara que dava bem o sonambulismo mesmo, né? O sonambulismo bem Mira, bacana. só para essa moça, ela trabalhou no nosso grupo mediúnico lá na CELS um tempo, não? Eu vou trabalhar, sim, sim, trabalhou. Era bem Ela provável, era né? uma médium inconsciente, né? Ela Isso, não, é exatamente, ela entrava ela mesmo, é pagava. exatamente. É. Eu trabalhei Um pouquinho bastante com ela antes, lá sempre, depois ela veio, sim, Marcelo, com nós, depois ela saiu, porque era... ela tinha um monte de problema familiar, né? Tinha Isso, uma é, família, e a gente queria que ela ficasse, né? Porque ela tinha. é, Mas há problema de ter religião na família, né? é isso, é. Mas ela era realmente bem interessante, um caso bem interessante. Eu trabalhei bastante, eu tinha bastante gravado, depois eu acabei perdendo as gravações, inclusive, tinha vários casos, trabalhei anos, bem bacana, né? Mas esse caso que você trabalhou com ela todo esse tempo, ele tinha algum objetivo de tratamento, alguma questão? Casamento dela, né? Ela Isso, contou, ela então. contou, ela contou reclamações dela, contava reclamações dela, ela contava, porque ela tinha uma coisa assim que ela sempre se revoltava com a justiça, né? Com toda a injustiça e tal. E aí ela foi contando de maneira, vamos assim, é, das últimas até mais a bem anterior, quando chegou no anterior lá, porque ela sempre assim que contava que estava no lugar, que vinha, histórias, contava assim, e aí sempre acontecia uma coisa de que ela achava que era injustiça, né? Que ela falava, vou voltar, e voltava, e foi contando, aí quando chegou na primeira, que foi descobrir a casa que ela era do Japão, era uma coisa assim, né? Olha, é uma história bem bacana mesmo, era bem profunda. Mas E ajudava ela, no ajudou, caso, não, e ajudou muito, tanto é que ela ficou, não, ajudava. mas as questões, no caso, emocionais, psicológicas Sim, dela. sim, sim, não, É ajudava. porque o sonambulante, ele também tem esse objetivo, né, de Não, tratamento. o objetivo era mais, mas ela contava também histórias de casos de outras questões, né? Ela chegou a contar um caso assim que, às vezes, quando nós estávamos lá na centro, por exemplo, nós dormíamos naquela salinha perto da escada lá, que tinha a cadeira lá, né? Aquela Sim. poltrona. Aí, às vezes, estava lá assim, aí ela levantava assim, e às vezes estava tendo evento lá no salão principal, lá em cima, ela ia lá e contava os eventos que estavam tendo lá. Nem teve assim essas coisas. Era mais como uma experiência mesmo, né? Ela falava, estou vendo isso, vendo aquilo, e comprovava que era aquilo mesmo. Estou vendo isso, estou vendo aquilo, vendo as pessoas. Era bem interessante. Mas é muito raro, né, alguém. Não, raro. Que eu vi, né, que eu trabalhei foi essa. Eu trabalhei com bastante, trabalho até hoje ainda com bastante indução ao sonambulismo, nós chamamos, né, que é a inicial, com o fim de ajudar as pessoas, e tem ajudado. Eu trabalho muito no magnetismo nessa questão.
Mas é aquela indução que eu falei que eu sigo muito o conceito do Coronel de Rochard, né? Que é aquela primeira parte onde você consegue sugestionar, consegue falar com a pessoa, e ela fica lúcida, ela consegue lembrar. Então, essa aí a gente usa bastante, e é bacana, tem resultado bem positivo nesse sentido, muitos casos. Só falando aqui, diferenciando, que eu sei que tem pessoas que não estão anos no grupo mediúnico, já é um outro critério. Por exemplo, esse sonambulismo, ele é indução, ou ele é natural, ou ele é magnético, provocado pelo magnetador, no caso, o magnetador que está colocando fluido, para a pessoa entrar nesse estágio de emancipação. No grupo mediúnico, é os espíritos que usam o fluido. Né? Eu estou só usando o meu fluido na hora ali, um pouquinho para através da indução, tá, para colocar, mas quem conduz isso é os espíritos. Inclusive, está lá no livro do Leon Denis, ele fala bastante lá no Invisível, né? Então, ele coloca sobre essa questão, né? Daí ele, o médium, o sensitivo que está ali, ele é induzido pelo espírito que faz para conduzir o trabalho. Só cabe o dialogador fazer essa condução, mas é o espírito, o fluido do espírito que faz a pessoa se emancipar. Tá, mas quando não for no grupo mediúnico, eu queria perguntar uma coisa assim, ó, por exemplo, qual que é a diferença básica entre o sonambulismo e o hipnotismo? Aí outra coisa. Aí tem todo o hipnotismo. Aí sim. Inclusive, o hipnotismo ele surgiu porque quando o pessoal, os magnetizadores trabalhavam, é questão de academia, o hipnotismo surgiu pelo seguinte, eles não aceitavam a questão do fluido, porque nós trabalhamos com fluido e nós sabemos que é o fluido. Já no hipnotismo, eles falam que não precisa do fluido. Eles falam, que é a questão só da indução verbal. Você fala, induz a pessoa verbalmente a colocar. Mas, no fundo, mesmo quando você está falando verbalmente, você está utilizando o fluido. Né? Então, eles começaram a adotar. Inclusive, o Leandro Denis adota bastante. Depois ele faz uma classificação, inclusive. Eu vou ver se eu acho esse texto, depois eu coloco para vocês a diferença. Então, ele faz essa diferença, mas ele fala assim, olha, eles podem não acreditar no fluido, mas é o fluido que faz as pessoas se emancipar, sair, dormir, colocar. Então, o hipnotismo o ponto principal dele que é como se dissesse, não, esse negócio aí não existe, não é negócio de fluido, não, a palavra, tal, o objeto, o tom, tal, que faz a pessoa entrar e não precisa do fluido. Mas nós sabemos que, mesmo quando a gente está falando... Porque quando você fala, você tem uma vontade imbuída nisso. Isso. Óbvio. Mas você manipula o fluido. Fluido. Você coloca a vontade e você está usando o fluido. Isso. Então, a questão de interpretação que eles adotam isso. Entendi. Uhum. Vamos lá, gente. É um tema bem bacana. Eu gosto muito, estudo muito. Né? Por isso que eu falei do Coronel de Rochard, tem muitos outros. Adilson Rocha trabalha... O nome dele lá, o contemporâneo do Jacó lá, o magrinho lá, como é que chama ele? Pois é, Adilson... Adilson. É Adilson? Adilson. Fala bastante com magnetismo. Eu tenho adotado essa questão, sim, né? Então, só que não... Às vezes aparecem uns que vão mais, e a diferença que nós trabalhamos, às vezes a pessoa pergunta sobre a questão da terapia, da repito de vida passada, regressão, aqui eu sempre comento que às vezes é feita por psicólogo, não tem nada contra, não, acho que tem pessoas muito boas, profissionais muito bom, mas só que nós temos uma diferenciação que a gente tem, assim, como critério, que nós fazemos espontâneo, assim, no sentido assim, nós não forçamos nada. Nós não dizemos assim, olha, agora você vai para o ano tal, não, mas as coisas a gente faz no estado alterado, vai com o magnetismo, e se a pessoa começa a ver, novamente é muito igual isso, tem coisas que se repetem. Que normalmente quando a gente vai, a gente usa primeiro assim a questão do jardim, da praia, e depois está indo, e aí a pessoa, a maioria dos casos, começa a ver uma escuridão. Né? E a gente vai tentando ir escutando, olha, então vamos um pouquinho mais. Se a pessoa se incomoda a primeira vez, a gente volta. Não faz nada. Posso interromper e fazer uma pergunta? Pode fazer. Claro, a respeito não só da questão do processo do sono, o sonambulismo, né, mas os sonhos em si.
eu sou uma pessoa que leva não digo como uma religião isso, mas interpretação em determinadas situações dos sonhos, né, durante o sono, Então, Jorge, eu acho que que você está tentando a primeira vez, né? ou isso, a primeira vez. Tá. O estudo anterior, os dois estudos anteriores, nós falamos sobre o sonho. Sim. Então é diferente, é por isso que ele comenta aqui. Né? Foi um estudo que nós estudamos, conversamos bastante sobre os sonhos, né? Legal. Então, no estudo anterior, até se você quiser depois dar uma olhadinha no estudo anterior, não sei se eu coloquei ele ainda, mas deve estar lá no site. Então nós falamos bastante sobre o sonho. Então tem diferença. O sonho é uma coisa natural, mas pelo espiritismo, nós não, é muito individual de cada um. Agora, uma pessoa que pode falar mais sobre o sonho, inclusive, é o Paulo. O Paulo também é estudioso do sonho, né, Paulo? Bacana. Então, mas é um estudo que diferencia. Por isso que ele falou que nesse aqui, ele tem mais amplo. Inclusive, no começo do texto, ele começa falando isso, né? E o sonambulismo pode ser provocado, né? Você provoca ele induzido, né? Como o pessoal estava dizendo agora. Bacana. Isso. Mas no estudo anterior, os dois estudos anteriores falam bastante sobre isso, né? Certo. Vou dar uma pesquisada. Isso. Perfeito. No livro dos Espíritos, se você pegar as questões anteriores, ele fala sobre os sonhos, né? Sonhos, sintomas, é bem interessante. Maravilha, muito obrigado. O Paulo também é bem estudioso dos sonhos também. Vai até ajudar você um pouquinho. Não, engatinhando. Mas aqui é uma questão de curiosidade mesmo aqui, vocês que têm muito mais experiência, né, na doutrina e nessa área de magnetismo, e você também estuda bastante aqui, Pereira, essa questão do sonambulismo. Assim, esse sonambulismo induzido pelo magnetismo, em termos de tempo, assim, porque eu entendo que ele também, né, esse sonambulismo induzido, esse magnetismo, ele tem, eu acho que a função principal de tratar, né, para a gente pensar assim, é um tratamento, né, espiritual de suma importância, enfim. Mas a gente, assim, se a gente vai ver do ponto de vista da medicina do sono, eles estimam assim que um período de sonambulismo duraria até 30 minutos. Na situação do sonambulismo, pelo magnetismo, consegue ficar mais tempo com a pessoa nesse estado, com o espírito nesse estado? Consegue sim. Inclusive, no caso dessa menina aí, que eu estava falando com você, eu conseguia ficava até lá, porque daí, quando eu atendia ela, às vezes eu atendia no sábado, na parte da tarde, eu ficava até quase uma hora. Você consegue fazer. E, às vezes, a dificuldade maior é você voltar, né? Quando ela entra no sonambulismo profundo. Né? Daí você tem que voltar. Só que, em termos eu estou dizendo, da minha experiência, que a gente utiliza, eu não utilizo, mesmo induzindo o sonambulismo, eu não utilizo o sonambulismo profundo mesmo. Eu estou falando a indução ao sonambulismo na primeira parte. Por isso que eu recomendo estudar o Cordel de Rochat, porque ele divide várias fases. Então, por quê? Porque ele mesmo cita, e outros autores citam, que essa primeira fase, quando ele fala sujeito, né? Ele está se emancipando, ele está consciente ainda que ele é mais sugestional, você consegue sugestionar. Qual que é o objetivo disso? E eu vou te falar, assim, exemplo de vários casos para atender. A pessoa tem algumas fobias, os traumas. Então, quando você vai induzindo ela no sonambulismo, você vai criando toda uma circunstância, uma técnica utilizando, e aí você vai levando ela. Quando ela passa essa questão da escuridão, que normalmente todos parecem, aí normalmente ela chega naquele ponto traumático. Nós vamos naquele conceito do Jorge Andréas, que é dos vórtices em potencialização, onde tem aquelas questões que têm que ser resolvidas. Então, normalmente ela bate lá. Então, aí aconteceu um caso da menina que era abusada. Eu não sabia disso, mas chegou lá e contou quando era criança, ela conta, mas contando aquela história, tudo se emociona, né? Então, aí vai a capacidade de você orientar ela, falar, o que aconteceu naquela época, tal, você tem que ir conversando para ajudar ela a resolver, para liberar esses traumas, né? Traumas psicológicos que estavam gravados ali, que aconteceu, que marcou. Então, casos assim de que ele usava drogas, aí quando foi colocando, foi levando, ele voltou, ele foi no primeiro dia, quando ele tomou um pipoqueiro que deu para ele um comprimidinho lá, né, da droga, para ele viciar. Ele foi lá, mas para ele aquele que marcou para ele. Então a gente vai trabalhando. Ou muitas vezes, e nisso eu estou falando dessas vidas, aí às vezes vai para outras vidas.
Aí, às vezes, ela tem um trauma assim, de medo, né? Aí chega lá, houve um desastre, ou uma questão traumatizante lá, né? Um suicídio. E aí você tem que trabalhar aí e falar, ó, aquele ficou lá, aquele não é você hoje. Reverte, de perdão, né? Nessa linha. Mas, pensando, sempre quando a gente trabalha assim, você trabalha sempre espontâneo, sem induzir, olha, você vai naquele ponto. Aí depois de novo vai entra com o Jorge Andréia. Nós vai naquele ponto de potencialização de que está o trauma automático. A própria emancipação, ele vai lá, né? Às vezes não vai, às vezes você começa a fazer com a pessoa, eu estou trabalhando com um rapaz já faz umas 3, 4 sessões, amanhã eu vou trabalhar com ele de novo, ele vai até um ponto, mas ele não vai, ele chega lá e dá um desespero. Eu não insisto, mas então vamos voltar, vamos. Aí quando chegar, vamos ver isso aí, vem aí. Chega nesses casos traumáticos, onde teve uma coisa que tem que ser trabalhada, né? Pode ser um morrer afogado, pode ser uma morte, um homicídio, sei lá, vários casos acontecem. E aí você trabalha em cima disso, tá vendo? Olha, até na hora de você perdoar, de se libertar, aí tem que usar. A gente é muito intuído também nessa hora, né? Para que a pessoa volte. E tem resultado positivo, que a pessoa melhora bastante, porque quando volta, ela grava isso. Por isso que nós trabalhamos nessa primeira fase da indução do sonambulismo, um sonambulismo profundo. Porque quando entra no sonambulismo profundo, que está a menina lá, eu não tinha mais controle, não. Eu só podia conduzir assim, olha, então fala um pouquinho mais sobre isso, mas ela falava se ela queria. Porque ela que estava, entendeu? Era o espírito e a liberdade, né? Então, a indução não era, né? Eu vou contar. Eu vou contar assim, a história está contando a história assim, você não tem muito. E ela não lembra quando volta. Nesse caso, estou falando, lembra, né? A pessoa lembra, a gente conversa depois, certinho, fala, olha, perdoar, ou sei lá, lembrar que aquilo foi naquela vida, não é hoje, você não é mais aquilo. Aí você tem que usar todas aquelas técnicas que a gente, experiências que a gente tem, assim. Então, mas é bem bacana. Mas você consegue. Normalmente também eu trabalho meio curto, eu não gosto de trabalhar muito longo, não. Eu trabalho em 30 minutos. Não gosto. Essas questões assim, para não ficar muito cansativo também. Aí prefiro voltar na outra semana e voltando. Aí presta, muito natural. Entendi. E outra situação assim da tua experiência, de quem, né, tiver aqui mais experiência também para trocar, porque eu não tenho nenhuma, com relação assim, ao sonambulismo enquanto sonambulismo, não magnético. E evidentemente... O natural, você quer dizer, né? O natural e magnético. O natural. E evidentemente, talvez vocês percebam isso. Ele a faixa etária, assim, ele pega mais pessoas mais jovens, espíritos, né, encarnado em pessoas mais jovens ou em pessoas de mais idade, ou não tem essa diferença? Olha, eu vou falar assim, o que chega para mim. Eu posso estar enganado, eu não tenho nenhuma estatística, não sou nem assim. Mas as histórias que eu chego assim, do sonambulismo natural, daquela pessoa que relata, que levanta à noite, que fica falando, que fala, né? Levanta da cama, fica falando, assim, são sempre pessoas mais jovens. Parece que tem uma fase da vida. Primeiro, notícia que chega para mim, eu não estou dizendo que não aconteça com pessoas mais velhas, mas pelo que eu percebo, que eu vejo que as pessoas chegam relatando, vem comentando, aí da família comenta, são pessoas mais jovens, mas também tem casos de pessoas mais de idade, né? Uhum. Agora, eu sempre vejo a pessoa comentando, com meu filho, minha filha, parece que quando é mais jovem, parece que é mais fácil, não sei, do natural, estou falando. Sim. Agora, eu não sei. Tem pessoas que levantam, vai na rua, né? É perigoso, vai na geladeira, ataca a geladeira, e vai, anda, conversa. Interessante, esse é o sonambulismo natural, né? Eu vi um caso só, eu dou risada porque assustava, né? De um companheiro de pesca nosso, há muitos anos atrás, lá em Foz do Iguaçu, que ele levantava da beliche, acendia cigarro, conversava, fumava, como se ele tivesse... E todo mundo ficava parado, porque ele não estava conversando com ninguém. Ele fumava, apagava o cigarro, conversava um monte, deitava e dormia de novo. E depois não lembra nada, né? Nada, zero, nada. Ele dizia que era mentira. Ele não acreditava. Naquele tempo não tinha celular para filmar, enfim. Mas foi uma coisa
Eu não vi, mas vi histórias mesmo, falando assim, de pessoas que vão na geladeira, que comem, faz, isso, tem coisa assim, né? E não lembra nada mesmo. Eu penso, acho que é isso, tá mentindo, não fiz isso, não, cara. Nada. Tem coisas assim bem interessantes, bastante história sobre essas questões. Isso faz, sei lá, talvez aí 30 anos ou mais, um pouquinho, mas eu lembro dele levantando, quer dizer, a gente ficava às vezes assim, acordava com barulho, estava ele sentado, andando, fumando e conversando. Ele não entendia muito bem o que ele falava, mas ele estava conversando, como se tivesse uma reunião. Bacana, né? Não, se a gente pesquisar, aí tem bastante casos assim, que houve, né? Estou te falando, eu vi os casos mais de pessoas mais jovens, mas tem pessoas de mais idade, tem bastante situação. Mas interessante, muito interessante essa questão do magnetismo, para essas pessoas, você poder trazer uma forma de tratamento, de revisão de algumas coisas, bem interessante. Inclusive, assim, a gente gosta de estudar assim, meio prético, outras coisas, eu estava estudando o Chopra, né? Deepak Chopra, cura quântica. Então, tem um capítulo lá que ele comenta, né, que ele fala sobre essa questão de cura, que ele fala assim que ele não chega a abordar a fala das personalidades múltiplas, né? Então, ele conta o caso de Timothy, que ele tinha várias personalidades, e aí ele fala relatar por causa da doença, porque que a pessoa às vezes não cura, porque não cura o câncer, né? Porque a célula tem uma inteligência própria, que foge da medicina, que não consegue chegar ali. Aí ele fala dessas questões da personalidade, e aí ele está contando lá que desse espírito, acho que é Timothy, não lembro o nome agora, ele era uma pessoa que tinha muita alergia ao suco de laranja. Só que ele assumia outras personalidades. Quando ele assumia outra personalidade, ele não tinha mais alergia ao suco de laranja. Inclusive, ele fez a experiência que a pessoa estava tomando suco de laranja, ficava com tudo cheio de mancha no corpo, saía aquelas bolhas, aquelas coisas assim, aquela alergia. E quando ele entrava na personalidade, outra personalidade, não tinha mais. Então, quer dizer que a mente, o espírito, né? O ser espiritual, influencia no corpo físico que está aqui. Por isso que eu estava falando que não é só a célula, não está ali só na célula, na molécula que está provocando aquela alergia. Tem uma coisa mais. Porque como que mudava, né? Então ele fez experiências nesse sentido assim, e de outra situação, porque que a pessoa, e eu já vi outros casos também, dei outros casos aí nessas questões de personalidade, que a pessoa era doente, e quando assumia outra personalidade, ficava sã. Como é que pode? Se fosse só no corpo, né? O que ele está chegando é porque existe uma coisa quântica, uma coisa muito além, mais ali, que influencia na saúde, na doença, que não é só física, não é só matéria, né? Porque como que pode isso? Né? Se assumiu outra a inteligência mudou e influenciou o corpo, tirou a alergia que ele tinha. Então, ele não dá resposta, mas se a gente pensar aqui em termos de espiritismo, aqui que eu estou falando aqui agora, essa situação, eu tenho buscado achar um jeito, uma pessoa dessa maneira, assim, com a pessoa que está com a doença, você levar ela de outra personalidade e você conseguir influenciar ela que ela não está doente, que ela não tem doença, sei lá, que ela chega para voltar no corpo físico e não tem mais a doença. Né? Ele tenta explicar isso dessas curas espontâneas, rápidas, que serve curar. Deve ser uma coisa parecida nesse sentido, porque como é que pode sumir, né? De repente, a doença. Então, são questionamentos que eles fazem, assim, que a gente fica pensando, então a gente fica buscando. E como que a gente vai fazer isso? É fazendo isso que eu estou falando, nós temos que trabalhar, fazer essa experiência, nós que conhecemos o que acreditamos nisso. Já pensou se a gente conseguir fazer isso que eu estou falando aqui agora, que a pessoa entrar nesse estado alterado de consciência, pessoa que está com doença, com câncer, e você conseguir alterar, que ela voltar e trazer essa situação para a vida atual. Porque ele mesmo coloca, poxa, o que explica isso? Se você está procurando tratar o corpo, mas se ele volta lá e quando volta, não tem mais aquilo. Não é interessante isso, né? De repetir essas coisas? Por quê, né? Sim. Aí que vem, Bacana. aí vem o Emílio, não,
Hernando Guimarães, no móvel, modelo organização biológico, né? Quando a gente vem, aí no nosso móvel, no nosso modelo organização biológico, ele traz todas as informações das nossas, que nós temos que passar para a nossa encarnação aqui agora. Então, se você quiser alterar um estado desse, né, você tem que voltar lá e reorganizar esse modelo organização biológico, para que ele possa reorganizar, para que não tenha mais aquela predisposição daquele câncer, daquela doença genética que seja programada ali. Eu não sei se é possível, estou dizendo assim, mas é alguma coisa nesse sentido, tem que ter uma modificação além, né? Além do... E a medicina só vê o corpo físico, né? Mas aí seria, então, Pereira, a relativa ao perispírito, né? O que é registrado no perispírito. É o espírito, espírito. Então você tá o que está registrado no perispírito que você carrega para quando você, né, vai para as encarnações e vai com tudo registrado no perispírito que aconteceu nas suas encarnações. Então, se ficou ainda registrado algumas questões de doença, seja lá o que for, então você vai levar isso, né, ao corpo físico, né? O que está lhe acompanhando. Então, Ana, aí o que eu estou falando, mas o que ele fez a experiência que a pessoa tinha agora, no corpo físico agora, né? E aí, quando ele voltou e pegou outra personalidade lá, do que ele não tinha essa doença, o corpo parou. Quer dizer, então não é o... Olha, como é que pode isso, né? Ele conta um exemplo também dele parece que de um médico também, que tinha lá, que ele era... fazia experiência, estava na região, que viajava, e aí a esposa dele tinha alergia a uma determinada flor lá daquela cidade, lá na Índia, né, no lugar lá. E aí ele foi para outra cidade, lá no lugar lá que não tinha essa coisa lá. Chegava lá, a esposa não tinha nada, não tinha doença, não pegava nada, não sentia nada, estava bem, né? E aí ele vinha de carro e tal, mas aí uma vez resolveu voltar de avião, né? E aí quando voltou de avião, pegou o avião e o avião chegou, quando desceu o avião assim, num lugar assim, aí a mulher, chegou lá e já começou a sentir todo o efeito daquela alergia, daquela planta ali, né? Da coisa ali. Aí, quando falou assim, os caras do avião chegando ali, mas o que está acontecendo com ela? Não, é por causa assim. Não, moço, mas aqui ainda não é a cidade lá, é a cidade aqui antes, que eu vou parar, eu fiz uma parada aqui antes, aqui na cidade assim. Aí ela falou, pô, porque na cabeça da mulher, você vê como é que tudo tem uma coisa de mental, que era uma cidade lá e estava faltando o efeito da alergia. Aí até eu vou falar, então é só lembrar agora que o nome você vê o nome, só de lembrar do nome da cidade já começava a estar a alergia da mulher. Você vê como tudo tem ligado a essa questão mental, né? Tudo é uma questão muito mais ampla. São os gatilhos, né? Gatilhos. Ô, gente, ninguém... O Eduardo ficou quieto. Então, vamos. Temos um minutinho ainda. Aquele ditado é bem interessante, né? Só sei que nada sei. A gente tem que estudar muito. Não. Então, aí no próximo capítulo, nós vamos estudar um pouquinho mais aí a questão da dupla vista, né? Essas questões que nós temos do corpo, depois para um resumo de todas essas questões aí. Então, bem bacana para nós que estudamos aí o Espiritismo, né? Para a gente estudar, para a gente entender um pouquinho. Mas realmente, Paulo, quanto mais a gente estuda, busca. Por isso que a gente tem que ser um pouquinho, assim, deve buscar um pouquinho de tudo, né? Estudando outra literatura, colocando para encaixar aquilo que aproveita e faz comprovar que não é uma coisa somente nossa, né? Então fica aquela questão assim, essa questão de espírito. Você começa a perceber, eu gosto de ler Barbara Brain, e estou lendo outras coisas. Estou sempre estudando, sempre tenho. Hoje, com o Kindle, eu tenho sempre 5, 6 livros estudando, e vou voltando a estudar de novo. Eu acho bacana isso. Então, essa questão da emancipação da alma, que nem esse caso da mediunidade, né? Isso é para comprovar, né, a existência espiritual.
É o mundo espiritual, então nada mais é do que tudo isso, basicamente, né? Claro que tem outras questões envolvidas, mas nada mais é que provar a existência do mundo espiritual, né? Do outro lado, dos espíritos, da existência dos espíritos, reencarnação, etc. Porque aí tudo isso prova o outro mundo, né? Prova, assim, existe uma maneira, por exemplo, se não tivesse isso, a pessoa somente recebe a comunicação ali, só vem e chega ali, você, tá ouvindo, ele faz uma coisa que tá ouvindo a pessoa falar. Já nesse aqui, não, ele vai lá, né? Ele vive lá, ele vive aquele estado, como volta, então ele consegue vivenciar tudo aquilo. Puxa, é fantástico isso, né? Para comprovar, como você falou. Tem, se você quer comprovar, realmente tem que ter. Quando eu vejo as pessoas falando e contando assim, puxa, eu gosto muito disso. Gosto muito mesmo. Que são casos mais raros, né, Pereira? Porque daí, no caso da mediunidade, que é mais comum, né, aí é mais fácil, né, as pessoas terem mais esse contato com o mundo espiritual. Porque eu acho que os sonâmbulos, né, os outros estados de emancipação da alma são estados mais difíceis de encontrar pessoas, né, que consigam. Então, essa primeira fase que está falando aqui, eu concordo com você na parte do sonambulismo mais profundo, lá de entrar no sonambulismo, você não é errado. Mas nessa primeira parte, se a pessoa trabalhar certinho, nessa primeira parte que eu chamo de indução sonambulismo, essa primeira fase ali, a gente consegue, com certa facilidade, vamos dizer assim, que o sonâmbulo parece que você chega lá, acho que é 1, 2%, é uma quantidade muito grande, muito pouco. Já nessa parte aí, você consegue, assim, olha, cada 10 que eu faço, acho que uns 5 ou 6, com 50%, acho que consegue, pelo menos, ver alguma coisa se você conduzir, né? Esse pré-sonambulismo, essa indução ali. Já é uma coisa para sentir, para perceber, né? Que você tem que colocar. Mas, realmente, o sonambulismo é bem mais raro. Mais alguma questão? Hoje eu falei bastante, né? É um assunto que eu gosto muito, né? Que trabalha muito, então... É que é uma coisa mais específica, né? É. Tudo bem? A Juliana saiu hoje também? Tudo ótimo. Podemos encerrar, então? Na outra, nós vamos cortar um pouquinho mais sobre a doutora Vitor. Jorge, queria falar? Não, tranquilo, tudo certo. Esclareci bastante, estive acompanhando, gostei do tema, agora me atualizei aqui, mas agradeço bastante, sempre a oportunidade de estar com vocês aí. Muito obrigado. Sempre está conosco, pode participar, tá? Pode perguntar. Certeza. Sobre a questão dos sonos e dos sonhos lá, você vê lá as perguntas, as questões anteriores que falam sobre isso, e dá no nosso vídeo, nós falamos bastante também, né? Claro, claro. Bem bacana. Vou dar uma consultada ali nos anteriores ali e ficar atualizadinho para na próxima a gente já entrar junto. Isso. Valeu, pessoal. Gratidão demais. Muito obrigado. Quem faz a nossa oração final? Quem fez a última? Foi a Ana que fez a última? Eu fui a última, então hoje eu estou livre. Oi, Isabela, contribua aí, garota. A Isabela, é. Eu não sei se eu gosto muito de falar, mas vamos lá. Aprenda, né? Vamos lá. Agradecer as instruções que a gente teve hoje, agradecer aos nossos mentores, a ajuda espiritual e continuar estudando, que tenhamos energia, serenidade, principalmente, para conseguirmos, aos poucos, ir melhorando o nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, Jesus Cristo nos ilumine, que a gente tenha um bom final de semana e que semana que vem estejamos aqui com saúde e serenidade. Acho que a minha palavra é serenidade hoje.
Que assim Muito bom. seja. Assim seja. Que assim seja. Assim seja, amém. Que assim seja.